Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo para a nossa reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 8 e o versículo de número 27. Assim está escrito: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este relato fala-nos de uma oportunidade em que Jesus despediu os seus discípulos para que eles fossem para a outra banda do lago, para que atravessasse, porque na outra banda Jesus tinha alguma coisa por fazer. E nesta ocasião, Jesus foi junto com os discípulos. Existia situações em que Jesus mandava os discípulos irem primeiro, depois ele iria e conseguia acompanhá-los antes de chegarem ao outro lado do mar. Mas neste aqui, Jesus decidiu naquele dia acompanhá-los. Como a travessia estava a controle dos discípulos que estavam com Jesus, a maioria deles eram homens que conheciam sobre os mares, sobre a navegação, Jesus entrou com eles e Jesus reclinou-se na polpa do barco. E nós observamos que diz a palavra de Deus, Jesus estava dormindo. Jesus, como homem, ele tinha todas as necessidades que cada um de nós temos. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha sono, ele tinha cansaço. Então, ele tinha todas estas situações, porque Jesus não era um faz de conta, não era uma figura, não era nada que mostrava ser o que não era. Jesus veio em forma humana. Então, tudo que nós somos humanamente, Jesus foi. A única diferença do Jesus humano para nós é que Jesus não foi contaminado com o vírus do pecado que atingiu Adão e toda a descendência da humanidade. Isto aconteceu unicamente com Jesus, porque Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então, observamos aí, ele foi gerado sem pecado e a sua concepção foi natural, a vida dele como homem semelhante à nossa. Foi também perseguido, ameaçado, em tudo foi tentado, mas diz a Bíblia, porém sem pecado. Então esta foi a vida de Jesus como homem. Mas lembrando que Jesus também é Deus. Ele não deixou de ser Deus para ser homem. E não deixou depois de ser homem para ser Deus. Jesus, na linguagem bíblica de Paulo, diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Portanto, não é 50% homem, 50% Deus. Não. É 100% homem e 100% Deus. Esta é a constituição de Jesus. Então ele é humano e ele também é divino. E, a propósito, os evangelistas, dentro da visão do que Jesus fez e deixou registrado, nós vamos encontrar dois deles que vão ressaltar. Um vai ressaltar a humanidade de Jesus, Jesus como homem, e outro vai ressaltar a divindade de Jesus, portanto, Jesus como Deus. São Lucas e João. Lucas retrata no Evangelho de Jesus, escrito por ele, a humanidade de Jesus. Por isso, as várias expressões de Lucas referente a Jesus, trata-se de filho do homem, ressaltando aí a humanidade de Jesus. Jesus como homem. Já João
retrata a divindade de Jesus, como verbo pré-existente. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E as expressões são Filho de Deus, referindo-se à divindade de Jesus. Então nós observamos aqui em Mateus, ele deixou registrado este episódio, quando Jesus foi com os discípulos, e em dado momento surgiu, diz-nos a palavra de Deus, eis que no mar se levantou uma tempestade. Bem, o que é uma tempestade? Uma tempestade é algo que foge do controle de qualquer pessoa. As pessoas não têm controle sobre a tempestade. O único que tem poder sobre as tempestades e qualquer que seja o movimento da natureza é Jesus. Os seres humanos não temos nenhum poder sobre as tempestades. Então eles estavam numa travessia que começou normal, natural, como sempre, e dava-se a entender que já tinham a previsão de como chegariam do outro lado. Mas diz que no mar se levantou. Essa tempestade não veio de fora. Essa tempestade, ela se levantou no mesmo lugar aonde os discípulos estavam. Eles estavam aonde? No mar, no barco, rimando por aquele mar. E foi exatamente no mar, onde eles estavam, que a tempestade se levantou. Então observa uma coisa, as tempestades, quando se levantam na nossa vida, elas não vêm de fora, elas se levantam aonde estamos. Os discípulos estavam no mar, portanto, a tempestade foi no mar. Se eles estivessem em terra, o movimento da natureza seria em terra. Mas como eles estavam no mar, levantou-se no mar uma tempestade. Então isso dá-nos a entender que as tempestades, os contratempos, as situações que fogem do nosso controle, elas acontecem no mesmo plano e ambiente em que nós estamos. Deus abençoe, pastor Edinaldo. Observe que com Jó, como foi que aconteceu todos aqueles movimentos na vida de Jó? Onde ele estava e no nível em que ele estava. Não foi nada diferente. Então, todas as coisas. Às vezes a gente reclama, mas por que acontece comigo? Por que esse problema? Por que essa tormenta? Por que essa dificuldade? Pois é, elas vêm a nós no lugar em que nós estamos. Mas nós vamos observar, dentro deste relato, lições importantes para a nossa vida. Bem, a primeira delas nós já observamos aqui. Levantou-se no mar. Onde os discípulos estavam? No mar. Então, aonde nós estamos é onde se levantam as tempestades. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu vou sair daqui e porque aqui tem muita luta, muito problema, muita dificuldade, eu vou para um outro lugar bem distante. Não importa. Lá vai se levantar do mesmo jeito. Porque o que é para eu e você passar não vai sair do nosso caminho. É o método pedagógico de Deus nos treinar e nos ensinar. E nós temos que entender isso. Porque as coisas fogem ao nosso controle, mas elas não fogem ao controle de Deus. Deus governa sobre tudo e sobre todos, até sobre a tempestade. Bem, então aconteceu essa grande tempestade. Diz que era uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Quer dizer, houve a junção do vento soprando as águas, e as águas não tiveram como resistir o vento. Então o vento contra as águas fez com que as águas se levantassem como grandes ondas, que o barco era coberto pelas ondas. Ou seja, os discípulos estavam vendo a hora do barco ser engolido pelas ondas. Mas
A tempestade era grande, as ondas se levantaram, o barco ficou agitado, o barco perdeu a firmeza, ficou sendo jogado de um lado para o outro, mas as águas não entraram dentro do barco. Coisa que numa situação dessa era natural as águas entrarem dentro do barco. Porém, neste barco que os discípulos estavam e Jesus dormindo, a água não entrou. Ela se levantou fora do barco, mas não teve o poder nem a autorização de Deus para encher o barco de água. Então, observa. Então, os discípulos, diz que o barco ele era coberto pelas ondas. Jesus estava dormindo. Ora, se as águas tivessem entrado no barco, será que Jesus, como homem, permaneceria dormindo? Não. Então está aqui para a gente entender. Tanto é que depois de tudo aquilo, os discípulos foram acordar Jesus. Então diz aqui, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. As ondas amedrontaram os discípulos. E quando o medo se estabelece, a fé, a confiança desaparece. Então a pessoa fica vulnerável, fica entregue a uma situação que ela não tem controle. E é como o barco, fica sendo jogado de um lado para o outro. Mas aqui observamos que eles foram a Jesus, despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Então nós observamos aqui uma coisa importante. Veja, eu disse a princípio que quem tem poder e controle sobre a natureza é Deus. Jesus, nós sabemos que ele é Deus. Estava aqui como homem, mas nunca deixou de ser Deus. Continuava sendo Deus. Então, quando eu observo aqui, às vezes alguém diz, não, mas levantou uma grande tempestade, as ondas estão altas, parece que é o inimigo. O inimigo não tem poder sobre a água e nem poder sobre o vento. Quem tem é Deus. Observe no Salmo 107 e o verso 25. Está escrito assim, Salmo 107 e o verso 25. Vamos ver o que é que está escrito. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Então, estas ondas sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma, quer dizer, a alma das pessoas, se derrete em angústias. Exatamente o que aconteceu aqui. Levantou-se uma tempestade grande, levantou-se as ondas, e os discípulos ficaram apavorados. Então é o que está escrito aqui. Então quem domina sobre as ondas? Quem é que controla o vento e a água? É Deus. Então está aqui. Ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Essas ondas sobem e descem. E a alma dos homens se derrete em angústia. Por que Jesus estava dormindo? Por que Jesus não se amedrontou? Isso estava no controle de Jesus como Deus. Por isso ele não se preocupou. Será que Jesus não ouviu o grito dos discípulos? O desespero, o pavor? Claro que ouviu. Mas Jesus deixou eles o procurarem no momento, porque ali estava realizando um treinamento profundo. É aqueles que a turma chama de imersão. Entrar
dentro, no profundo. Aqui, os discípulos estavam aprendendo isso. Eles ainda não tinham passado por isso. Precisavam passar, porque lá na frente, eles iriam se lembrar deste dia, iriam se fortalecer e regozijar no Senhor. Bem, então aqui, os discípulos despertaram dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Nós estamos, como que dizer, a ponto de morrer. Se o Senhor não fizer alguma coisa por nós, nós vamos perecer. Mas eles foram a pessoa certa. Eles foram a Jesus. Não foi um pedir socorro para o outro. Foram pedir socorro a Jesus. E Jesus, a Bíblia diz que Deus é o nosso socorro. Jesus, então, aqui é o nosso socorro. Jesus, então, Deus abençoe Daniel Amaro. Então, aqui nós encontramos o seguinte: e ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Ou seja, por que vocês ficaram com medo? Qual é o tamanho da fé de vocês? Aonde é que a confiança de vocês está estabelecida? Jesus sempre disse: tende fé em Deus. Quando você começa a colocar fé nas circunstâncias, nas situações, então esta fé não está fundamentada no lugar certo. Portanto, ela pode desaparecer a qualquer momento. São aquelas pessoas que colocam a fé na bênção, a fé no milagre, a fé nisso, a fé naquilo. Não, a fé tem que estar em Deus. Quando a fé está em Deus, ela não se abala. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então aqui encontramos no versículo 26. Por que temeis, homens de pouca fé? Então ele, levantando-se naturalmente, normalmente, sem nenhum desespero, sem nenhuma pressa, sem ficar pálido, Jesus levantou-se de maneira natural. Ao levantar-se, ele repreendeu os ventos e o mar. E o que aconteceu? Seguiu uma grande bonança. Jesus repreendeu: mar, aquieta-te, vento, vento, aquieta-te, e mar, acalma-se. E fez-se uma grande bonança. Então aquela união entre vento e água que criou as ondas foi desfeita agora pelo poder de Jesus. Mas Jesus não disse em momento nenhum que o mar, aqui, Jesus em momento nenhum não disse que o vento e o mar era obra do diabo. Não, Jesus não disse isso. Foi o diabo que mandou esse vento, foi o diabo que mandou essa tempestade, levantar essas ondas para me perturbar, para me atormentar. Não, nada disso. Jesus não disse isso. Deus abençoe, pastor Daniel Lima. Então, nada disso. Jesus levantou, repreendeu o vento, o mar, seguiu-se uma grande bonança. Jesus não precisou de muita coisa, bastou usar o poder da palavra na boca dele. O mar obedeceu, o vento obedeceu. Coisa que muitas das vezes os discípulos não faziam. Mas Jesus, o vento e o mar obedeceu. Mostrou ser bem racional. Entendeu o que era que Jesus falava com eles. Então só Deus mesmo para falar com a água, para falar com o mar, para falar com o vento, e eles obedecerem. E às vezes ele fala com o ser humano, antes Deus fala uma e duas vezes, e ninguém atenta para isso. Deus fala com os animais atentam. Aqueles que entraram na arca com Noé, eles ouviram a voz de Deus e se dirigiram para Noé. Foi Deus que os encaminhou. Então aqui nós estamos observando o seguinte: levantou-se e fez uma grande bonança. Então vamos mais uma vez voltar ao Salmo 107, agora os versos 29 e 30. Observe que nós lemos os versos 25 e 26,
que diz, ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as ondas. Então essas ondas sobem aos céus, descem aos abismos e a alma dos homens se derrete em angústia. Agora, com o problema resolvido, controlado pela autoridade de Jesus, versos 29 e 30. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança e ele assim os leva ao porto desejado. Então veja, Deus manda a tempestade, Deus manda o vento, cria-se as ondas, as pessoas se derretem, mas depois o Senhor vem em socorro deles. Então eu só posso entender isto uma permissão de Deus para um ensinamento profundo e permanente na vida dos seus servos. Às vezes eu passo por alguma coisa, você passa, e por que eu tenho que passar? Porque nós estamos dentro do plano e do propósito de Deus. E Deus sabe como nos treinar na sua presença. Então, quando passar por situação, não fica atribuindo essas coisas ao diabo. O diabo não tem poder sobre a natureza. Ele não pode mandar na água e nem no vento. Mas Deus pode e manda. Então está aqui. Faz cessar a tormenta. Então clamam ao Senhor na sua angústia, ele os livra da angústia. Faz cessar a tormenta, acalma as ondas, alegram-se com a bonança e os leva ao porto desejado. Chegaram depois do outro lado, são e salvos e tranquilos. Mas só eles sabem o que eles passaram no meio do caminho. E o Salmo 89, o verso 9, está escrito assim: Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Então veja aqui, Deus tem o controle sobre a natureza. Jesus é Deus. Depois do caso feito, este caso passado, resolveu-se esta situação, nós observamos que tempestades, problemas na vida, alguns são provocados por nós mesmos, pela nossa ignorância, e nós sofremos as consequências. Outras situações são permissões de Deus para a nossa vida, mas Deus continua sempre no controle e no momento certo ele nos dará a vitória, nos levará a bom termo e nós tiraremos dali lições de uma experiência, de um amadurecimento, de uma intimidade com Deus. Veja então o versículo que li, o versículo 27. E aqueles homens, Mateus não disse, e os discípulos, eles eram discípulos quando entraram no barco. Quando passaram por esse processo, diz, e aqueles homens. Por que Jesus disse, por que temeis? Homens de pouca fé. Então Mateus disse, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Que homem? Não era o Senhor, não era Jesus, mas que homem é este? Veja como as coisas mexem com as pessoas. E nós observamos que diz, aqueles homens se maravilharam. Maravilharam com quem? Maravilharam com Jesus, maravilharam com os feitos de Jesus. E isto a propósito, porque Isaías, no capítulo 9 e no versículo 6, quando Isaías profetizou o nome que seria dado a Jesus, está lá. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas o nome dele será Maravilhoso. E aqui diz, e aqueles homens se maravilharam. Se maravilharam com o quê? Com a maravilha operada por Jesus naquela oportunidade. E então eles começaram a interrogar, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Veja, há quanto tempo eles estavam na companhia de Jesus, mas ainda não tinham conhecido este lado. Precisaram passar por isso
para conhecer Jesus mais profundo, para conhecer melhor o poder de Jesus. Estar ao lado de Jesus é uma maravilha, é uma bênção, mas ter experiências com Jesus é muito melhor. E a felicidade deles é que esta experiência, por essa tempestade, quando eles atravessaram, Jesus estava junto. O que quero dizer com isto? Quando você atravessar por tempestades que se levantarem, que as águas ficarem agitadas, as ondas procurarem te cobrir, o Senhor Deus te ajudará, te dará graça e força naquele momento para você não sucumbir. Então nós observamos aqui, eles precisavam conhecer, ter essa experiência com Jesus. Nós só vamos ter experiências com Jesus quando nós passarmos pelas situações que aparentemente para nós não tem sentido. Mas estava tudo calmo, estava tudo tranquilo, uma maravilha. Agora, esse mar revoltoso, essa tempestade, este vento, por que me acontece isso? Pois é o Senhor lhe convidando para uma experiência dele com você e de você com ele. Ao invés de você murmurar, reclamar, maldizer e perder a fé, entenda que Deus está no controle de tudo. Nada acontece na minha, na sua vida, sem que haja uma permissão de Deus. Deus abençoe a irmã Cristiane e pastor Edson. Então nada vai acontecer na nossa vida se não houver esta permissão. Então eles disseram, que homem é este? Estando ao lado de Jesus, ainda não conhecia Jesus neste aspecto. Há quanto tempo você está servindo a Jesus? Há quantos anos? E você ainda não tem conhecimento profundo com Jesus. Qualquer coisa que acontece, você logo desespera. Você perde a fé, perde a alegria, perde a esperança e diz, se para servir a Deus desse jeito, para mim não dá, estou saindo fora. Pois é, está perdendo uma grande oportunidade de passar por uma experiência com Jesus do seu lado, no seu coração, te capacitando para que você tenha experiências mais profundas, haja crescimento espiritual e o nível da tua comunhão e intimidade com Deus aprofunde-se cada vez mais. É preciso passar por situações adversas, porque só assim nós seremos preparados pelo Senhor. Quando enfrentamos estas situações, o Senhor Deus tira as arestas da nossa vida, as bagagens que nós muitas das vezes não queremos abrir mão delas. Mas é na tempestade que as bagagens, nós nos desvencilhamos delas. Lembra quando Paulo passou com aqueles prisioneiros, aquela turbulência no mar, quando ele foi encaminhado para Roma? E começaram a dizer, vai morrer todo mundo? Ele disse, não. O anjo de Deus falou comigo e disse que não vai morrer ninguém. Mas o que aconteceu? As bagagens tiveram que jogar fora. Então a tempestade serve também para Deus tirar as bagagens da nossa vida. Aquelas coisas que não servem, que são peso na nossa vida. E só traz dificuldade, porque nos prende à terra e não nos deixa alçar voos à presença de Deus para a vida espiritual realizada e produtiva. Então aqui nós aprendemos. Os discípulos aprenderam à custa de uma tempestade, mas eles conheceram. E a partir daquele dia, eles tiveram a convicção de que Jesus tinha e tem poder sobre os ventos e o mar. Eles já não olharam Jesus como das outras vezes. Agora eles o olhavam como o maravilhoso. É aquele que faz maravilha. Quantas vezes cidades onde Jesus chegou, alguém dizia, hoje vimos maravilha, porque se levantou um profeta e Deus visitou o seu povo. Então a maravilha aconteceu. Para os discípulos, elas aconteceu
junto a Jesus, no meio de um mar bravio. Quem sabe essa tempestade é uma realidade hoje na sua vida. Você está atravessando por ela. Já pensou mil e uma coisas. Já procurou culpas e motivos que levaram àquele estado de coisas. Mas não fique enchendo a cabeça com vento, não. Coloque-se nas mãos do Senhor Jesus e diga: Senhor, eu sei que tu estás comigo. E o Senhor estando comigo, nós vamos atravessar essa tempestade e vamos surgir lá do outro lado. Jonas precisava de uma experiência dessa. Ele não sabia como ela aconteceria, mas aconteceu. Quando Deus o levou para dentro do ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Mas Deus não permitiu que ele morresse, nem que o peixe o matasse. Deus o conservou em vida, mesmo na profundeza do mar. Depois o lançou lá do outro lado. Aquele Jonas era diferente do Jonas ao princípio. Os discípulos, antes dessa travessia, eram um. Depois dessa travessia, eram outros, mais experientes, mais convictos, mais seguros de quem era Jesus para eles. Assim é comigo, assim é com você. Então, ao invés de resignar, reclamar, murmurar, dar as costas, desistir, entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge aos olhos de Deus. Ninguém se esconde da presença de Deus. Ninguém escapa da mão de Deus. Então passemos com Ele. E quando atravessar, glorifiquemos, adoremos, exaltemos e manifestamos a Ele a gratidão do profundo do nosso coração por nos permitir passar por uma experiência difícil e profunda. Mas como diz Pedro, a nossa fé, muito mais preciosa que ouro, ela é provada. E do outro lado, sairemos aprovados. Lembra o caso de Jó? Tudo bem, de repente a tempestade veio, levou tudo, Jó ficou só, mas lá no final, o Senhor reverteu e deu em dobro tudo quanto antes ele possuía. Deus sempre esteve no controle da vida de Jó. Deus esteve, através de Jesus, no controle desta situação. Deus está no controle da minha vida, da tua vida, da nossa vida, em toda e qualquer situação que nós atravessemos. Portanto, tiremos proveito destas dificuldades que para nós são difíceis. Mas se o Senhor está conosco, Ele disse: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E podemos afirmar, em toda e qualquer situação, sejam calmas, tranquilas ou turbulentas e tempestuosas, Ele não nos abandona. Ele estará conosco até o fim. Sigamos adiante, glorificando e bendizendo ao Senhor. Que possamos aprender com essa experiência, esta riqueza de ensinamento que a palavra de Deus tem para nós. E seremos melhores servos do Senhor Jesus Cristo. Querendo Deus, amanhã retornaremos